Você já conheceu alguém que discute um assunto com uma confiança inabalável, mas quando você para pra analisar o que essa pessoinha tá falando, ela só fala merda? Aquele colega de trabalho que resolve todos os problemas do país em 5 minutos no cafezinho. A sua tia que virou especialista em saúde pública depois de ver 3 posts no Facebook. Todo mundo conhece alguém assim. Eles falam alto, com confiança, cheios de certezas absolutas, mesmo estando completamente errados. Isso não é só arrogância. A ciência mostra que na verdade pode ser um sinal de baixa inteligência. E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar 8 padrões de comportamento cotidianos, vulgo hábitos, que a ciência identifica como sinais claros de baixa inteligência. E se você acha que isso só acontece com os outros, esse vídeo vai te incomodar um pouco. A dura verdade é que eu, você e todo mundo já fez alguns sem perceber. Esses sinais não são garantias de que você tem um QI baixo e tá fadado a ficar burro pra sempre. São só indícios que a gente pode mudar para se tornar um pouquinho mais inteligente. Mas antes da gente ir pro primeiro comportamento, tem uma coisa que eu preciso deixar claro para vocês. Quando eu falo inteligência, eu não tô dizendo aqui a quantidade de diplomas que você tem, quantos livros você leu no ano passado, quantos idiomas você fala. Eu tô falando da capacidade de processar informações novas, resolver problemas que você nunca viu na sua vida e adaptar seu raciocínio quando o contexto ao seu redor muda. Pensa comigo, você pode ter acesso a todas as informações do mundo no Google, mas se não consegue conectá-las para tomar a melhor decisão possível, você vai continuar caindo no golpe de gente com bigodinho bonito na internet. A gente vive num mundo que muda muito rápido. A informação que era verdade ontem, hoje já pode ser ultrapassada. E se você não consegue atualizar o seu software mental, você vai ficar para trás. Eu te garanto que o primeiro comportamento você fez hoje pelo menos uma vez. Se é que não tá fazendo agora enquanto assiste esse vídeo. São 11 horas da noite do domingo. Você tá deitado no sofá mexendo no TikTok e de repente cai a ficha. Meu Deus do céu. O relatório é pra amanhã de tarde. Chega de enrolação, tá na hora de sentar a bunda na cadeira e fazer esse negócio logo. Você se prepara mentalmente, abre o computador e dá uma olhadinha rápida no YouTube, só pra ver se não tem novidade. Maravilha, agora vai. Mas melhor eu fazer um lanchinho primeiro, né? Eu penso melhor de barriga cheia. Na verdade, depois de comer já vai ficar meio tarde. Melhor deixar pra amanhã cedinho, com a mente descansada. Quem nunca fez isso na vida? Eu já fiz infinitas vezes. Aquela sensação de estar sempre no limite, com aquela ansiedade, caraca, eu devia ter começado isso antes. Agora, quer saber o pior? Isso não é preguiça, não é falta de disciplina. A neurociência mostra que a procrastinação crônica é na verdade um sinal de como o seu cérebro processa uma informação, e não é um sinal bom. Essa procrastinação crônica tá ligada ao que os cientistas chamam de déficit de memória de trabalho. Mas o que isso quer dizer, carequinha lindo? Essas pessoas não conseguem manter múltiplas informações na cabeça ao mesmo tempo. É como se seu cérebro fosse um computador dos anos 90, tentando rodar todos os programas da atualidade ao mesmo tempo. Aí você sabe o que acontece. Mas não é só isso. Elas não conseguem também manter objetivos abstratos na sua mente para guiar o seu comportamento presente. Agora o carequinha endoidou de vez. Mas o que isso quer dizer? Sabe quando você pensa, eu preciso fazer X para alcançar Y no futuro? Tipo, eu preciso fazer dieta para emagrecer no futuro. Esse tipo de raciocínio exige que você conecte ação presente com resultado futuro. E isso é um pensamento cognitivo complexo. E como essas pessoas não conseguem priorizar tarefas ou estruturar ações em cadeias em direção a metas a longo prazo, elas vivem no piloto automático, reagindo ao que aparece na sua frente, sempre apagando incêndios. É um ciclo eterno que todo mundo já viveu em algum momento da vida. Adiar, entrar em pânico, resolver no último minuto, prometer que da próxima vez vai ser diferente, só para repetir tudo de novo. E o pior de tudo é que a maioria dessas pessoas quer fazer as coisas, ela sabe que é importante, mas o cérebro dela simplesmente não consegue organizar as informações de forma eficiente para transformar intenção em ação. Mas essa, meus amigos, é só a ponta do iceberg. Você conhece alguém que age primeiro e pensa depois? Que parece ter um filtro quebrado entre o impulso e a ação? É aquela pessoa que vê uma promoção na Amazon e de repente, meu Deus do céu, 50% de desconto, não tem como perder. Aí ela vai lá, compra 3 pares de sapato que ela não precisava e no dia seguinte tá pensando, caraca, mas por que eu fiz isso? Pois é, isso tem um nome, impulsividade descontrolada. E diferente do que a gente pensa, não é só questão de personalidade, de jeito de ser, é literalmente seu cérebro não funcionando direito. A neurociência mostra que pessoas assim têm uma deficiência no processamento de recompensa e punição. O cérebro delas não consegue calcular direito o custo-benefício das suas decisões. É como se tivesse um bug no software que avalia se vale a pena de fato fazer aquilo ali. Existe um conceito científico chamado desvalorização temporal. Basicamente, a capacidade de abrir mão de um prazer agora para ter uma recompensa melhor depois. Pessoas inteligentes fazem isso com mais tranquilidade. Agora, tem pessoas que o cérebro grita, eu quero agora!
mesmo que seja pior. Isso acontece porque o córtex pré-frontal, a parte responsável pelo autocontrole no seu cérebro, não consegue inibir os impulsos do seu lado emocional. Resultado, a pessoa xinga o chefe no grupo de WhatsApp quando tá irritada, gasta o dinheiro de aluguel num curso de day trade quando tá empolgada, fuma um vape quando tá entediada, sempre fazendo qualquer coisa para sair do seu estado emocional atual, mesmo que isso a prejudique. Essas pessoas fazem escolhas importantes de carreira, relacionamentos, finanças, pensando apenas nas recompensas que vão ganhar agora. É sempre aquela mentalidade do depois eu resolvo, vai dar certo de algum jeito. É exatamente como dirigir sem freio. A pessoa acelera, 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 acelera e só para quando bate alguma coisa. O problema é que quando a vida te bate, costuma ser um pouquinho complicado de se recuperar. Você conhece aquela pessoa que sabe resolver todos os problemas do universo em 5 minutos? Quem não tem um tio assim, meu irmão? Depressão? Frescura, pô. É só sair de casa e trabalhar. Trump e Venezuela? Pá, petróleo, né, irmão? Só pode ser. Para essa pessoa, todo problema complexo tem uma solução simples e óbvia. E se você tenta explicar que a coisa é um pouquinho mais complicada, ele te olha como se você fosse um completo idiota e fala, pô, coitado. É simples assim, vocês complicam as coisas. Esse é um exemplo clássico de pensamento rígido. E não é só teimosia, por mais incrível que isso pareça. É literalmente uma limitação cognitiva. A neurociência mostra que flexibilidade cognitiva é um dos maiores indícios de inteligência superior. É a capacidade de mudar de perspectiva, adaptar o raciocínio quando o contexto muda, enxergar o mesmo problema de múltiplos ângulos. Pessoas com pensamento rígido fazem exatamente o oposto. Veem tudo em absolutos, sem meio termo. É bom ou mal, preto ou branco. E além disso, não conseguem imaginar cenários hipotéticos. Sabe aquele, e se você fizesse X ao invés de Y? O que será que ia acontecer? Para eles isso é impossível, porque elas só processam as coisas que estão acontecendo bem na frente delas agora. Mas e quando algo não funciona? Aí você tenta de novo. Exatamente essa loucura. Elas fazem a mesma coisa, só com mais força, com mais vontade. É como se tivesse um GPS falando, vira à direita. Não importa se está em obra, se essa rua não existe mais, se virou contramão agora, você vai virar à direita e pronto. Só tem um pequeno probleminha. No mundo real, praticamente tudo é complexo, contextual, cheio de variáveis. Só que, ao invés de tentar compreender essa complexidade, essas pessoas rotulam pessoas como boas ou más, ideias como verdadeiras ou falsas. Enfim, sem profundidade, sem flexibilidade, sem complexidade nenhuma. Apenas uma mentira agradável para uma mente paralisada pela rigidez. Você conhece aquela pessoa no trabalho que dá palpite em tudo? É marketing, tecnologia, gestão, com uma confiança extrema. Mas quando você analisa bem o que ela falou, não faz o menor sentido. Isso é o nome na psicologia, que eu já falei aqui no canal. Efeito Dunning-Kruger. É quando pessoas com baixa habilidade superestimam muito as suas competências, porque elas não sabem o suficiente para perceber o quanto elas são ignorantes. E todo mundo sabe que na internet isso é o que mais existe. A dura verdade é que quem é inteligente de verdade se questiona constantemente, já que não é, tem certeza de tudo. Porém, o verdadeiro problema não é a falta de autoconsciência de que elas estão erradas. É algo ainda mais profundo. O cérebro dessas pessoas tem uma falha no sinal de familiaridade. Tá? Termo que eu inventei aqui, tá? É como se existisse um alarme falso que dispara, eu já sei disso, sempre que ele encontra uma informação que parece familiar, mesmo quando elas não entendem de verdade o assunto e aquilo é mentira. Aí quando você junta isso tudo com a rigidez cognitiva, temos a receita perfeita para alguém parar de questionar, parar de aprender e ficar presa numa bolha de falsa competência. E meus amigos, quando você tenta corrigir ou ensinar algo de novo para essas pessoas, se prepare. Elas ficam completamente na defensiva. É como se o cérebro interpretasse qualquer questionamento como um ataque pessoal. Isso explica porque a gente vê tanta gente por aí que vê um vídeo do YouTube e vira especialista em economia e geopolítica, leu 3 posts no LinkedIn e de repente sabe tudo de empreendedorismo. Entenda uma coisa, o que separa uma pessoa realmente inteligente dessas daí não é o conhecimento, é a adaptabilidade. É a diferença entre quem muda de opinião ao receber uma informação nova e quem dobra a aposta na própria ignorância. Presta atenção aqui. A verdadeira inteligência não está em saber tudo, em ter o conhecimento do mundo inteiro na sua cabeça. Está em saber que você sempre pode estar errado e mudar de opinião quando aprende algo novo. Você conhece aquela pessoa que quando o chefe fala, olha, seria legal se você organizasse seus relatórios dessa maneira. Acho que ficaria mais claro para todo mundo. E a resposta dela é, você está questionando minha competência? Eu faço isso há 15 anos, irmão. Essa pessoa claramente tem um sistema de freio emocional completamente quebrado. E não é drama ou falta de educação. Para algumas pessoas é falta de educação mesmo, né? Mas vamos continuar aqui no vídeo. A neurociência mostra que regulação emocional envolve 3 áreas principais do cérebro trabalhando em conjunto. Primeiro, você tem a amígdala, que detecta ameaças e dispara o alarme emocional inicial. Depois, vem o córtex cingulado anterior, que é o sensor que fala pro seu cérebro, peraí,
esse alarme tá estranho. Precisamos prestar atenção aqui. E por fim, entra o córtex pré-frontal, que para entender o que está acontecendo de fato. Como a gente deve agir nessa situação? De uma maneira racional. Só tem um pequeno probleminha. Quando você está cansado, estressado, operando no automático do seu dia a dia, o córtex pré-frontal não vai conseguir frear o seu alarme emocional. O resultado é que você reage no instinto, sem pensar. É por isso que essas pessoas vivem na defensiva. Qualquer comentáriozinho vira um ataque pessoal, qualquer sugestão vira desrespeito. E elas ficam ruminando, remoendo, se irritando com a mesma coisa por horas, porque o cérebro não consegue simplesmente desligar aquilo e partir para outra. Ele não consegue processar ainda aquela emoção, mas existe uma notícia boa nisso aí. Tudo isso que eu disse pra vocês pode ser treinado. Você pode intencionalmente se expor a situações que te irritam, em pequenas doses. Cada vez que você para, respira e escolhe não reagir impulsivamente, você está literalmente modificando estruturalmente o seu cérebro e as suas conexões neurais. É a famosa neuroplasticidade. A diferença entre o caos emocional dominando a sua vida e sabedoria para saber lidar com as situações são 2 segundos de racionalidade antes de agir. E esses 2 segundos você pode treinar. Sério. Tenta se controlar por algumas semanas. Você vai ver como uma pessoa que explodia com qualquer coisa vai passar a ouvir. Isso não vai fazer você virar um robô racional. Isso é não deixar que as emoções controlem a sua vida. Isso é se tornar mais inteligente. Sabe aquela pessoa que compartilha no grupo de família uma notícia com a manchete: médicos descobrem que água morna com limão cura o câncer. E aí quando você pergunta: tia, onde você viu isso? Ela te responde: eu vi no Facebook, de uma amiga que é enfermeira. E é difícil a vontade, às vezes é complicado. Gente, na era da informação, isso virou uma epidemia. E não é só sobre ser ingênuo ou desinformado. É sobre uma incapacidade fundamental de avaliar a qualidade das informações que chegam até você. O que a ciência mostra pra gente é que pessoas com QI mais baixo demonstram menos pensamento crítico metacognitivo. E, meu Deus do céu, pessoa desprovida de folículos capilares na internet. O que isso quer dizer? Essas pessoas não param no meio do processo e se perguntam: será que isso é verdade? Será que a água morna cura mesmo câncer? Porque isso exige esforço mental. E quando você está scrollando, cansado, estressado da sua rotina, seu cérebro sempre escolhe o caminho mais fácil: aceitar uma informação sem ter que pensar sobre ela. E se ela ainda encaixa com a forma que você vê o mundo, te deixa mais feliz e satisfeito, meu irmão, aí você esquece, tá? Aí vai soltar pra tudo quanto é grupo aí de WhatsApp. É basicamente como se seu cérebro tivesse 2 sistemas. Um que recebe a informação e outro que filtra. E nessas pessoas, o filtro está quebrado. O resultado são pessoas que aceitam informações sem questionar se aquilo confirma o que elas já pensam. Pessoas que confundem fatos com opinião, em que li na internet tem o mesmo peso que artigo científico publicado na Nature. E o pior de tudo pra mim, pessoas que não conseguem lidar com opiniões contrárias. Elas sempre ficam na defensiva quando você questiona. Você tá me chamando de mentiroso? Elas não conseguem separar o questionamento à ideia de um ataque à pessoa. Vocês estão percebendo? As pessoas ligam a ideia que elas têm, a opinião que elas têm com quem elas são. Essa união é bem perigosa, né? Mas a boa notícia é que pensamento crítico é uma habilidade e também pode ser treinada. Eu sei que é difícil, tá? Mas para antes de compartilhar alguma coisa. Pesquisa se aquilo é verdade. Vê de fontes confiáveis. Vê argumentos contrários àquilo. E aliás, veja argumentos contrários às coisas que você acredita. Eu sei que isso é chato e que seu cérebro vai odiar no começo. Mas esse é o caminho para ser mais inteligente. Aprenda a tolerar a incerteza. Tá ok mudar de opinião. Faça isso regularmente e você vai ficar mais inteligente. Você vai conseguir pensar racionalmente, mesmo quando a informação mexe com as suas emoções. Se você só puder sair com uma mensagem desse vídeo, busque conhecimento. Busque a verdade, não o conforto. Esse é o caminho para se tornar mais inteligente. Quem nunca ficou se ferrando na vida pelos mesmos motivos, só porque não queria admitir que a culpa era sua? Rapaz. Você vai lá, tira nota baixa em 10 matérias diferentes da faculdade. E a culpa é sempre a mesma, do professor. Te perseguindo, pô. Que isso? Ou então, aquela pessoa que termina o relacionamento sempre brigando. Por quê? Porque ele escolheu a pessoa errada. A culpa não é dele, coitado. Segundo a internet, que eu não sei se é uma fonte muito confiável, né? Einstein dizia que a insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente, esperando resultados diferentes. Mas para algumas pessoas, isso é simplesmente como o cérebro delas funciona. A neurociência mostra que aprender com erro depende do córtex cingulado anterior. Essa é a área do cérebro responsável por detectar quando há uma incompatibilidade entre o que você esperava que acontecesse e o que realmente aconteceu. Ela que acende uma luz vermelha e fala: pô, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Temos que analisar essa situação. O único problema é que isso só funciona quando você vê um erro como uma oportunidade de aprender. Agora, admitir o próprio erro muitas vezes dói, exige mudança,
incerteza, esforço, é muito mais fácil culpar fatores externos, outras pessoas, o sistema, o capitalismo, o azar. Mas, porém, existe uma forma de mudar isso, mudando como você enxerga a situação. A ciência mostra que existem duas formas de encarar esse tipo de situação. A primeira é a mentalidade fixa. É quando você crê que as habilidades nascem com as pessoas, é o dom, o talento, e não podem ser mudadas. Então, um erro é uma ameaça à sua autoestima. Agora, a doutora Carol Dweck cunhou o termo mentalidade de crescimento, que é quando você acredita que inteligência e habilidades podem ser desenvolvidas com esforço e persistência. Assim, o erro se torna uma oportunidade de melhorar. A ciência mostra que pessoas com mentalidade de crescimento literalmente têm maior ativação cerebral durante os erros. O cérebro está trabalhando mais, processando, aprendendo, enquanto pessoas com mentalidade fixa ficam presas no mesmo loop. Erro, culpa externa, não aprende nada e repete o mesmo erro. E mentalidade de crescimento é algo que pode ser treinado. Só de você estar me ouvindo agora, perceber que existe essa possibilidade, talvez você já consiga ter isso na sua vida. Agora, se isso não for suficiente, da próxima vez que você errar, pare e pensa que parte eu contribuí para isso. E planeja, da próxima vez eu preciso fazer X diferente. Eu sei que da primeira vez isso vai ser muito esquisito, mas com o tempo vai virar a sua resposta padrão. Isso é você literalmente reorganizando o seu cérebro para passar a processar o erro como uma oportunidade de crescimento e não como uma ameaça a você. Você conhece aquela pessoa que quando vê alguma coisa interessante, uma notícia estranha, um fenômeno que não entende, uma tecnologia nova, a reação dela é algo do tipo, isso é, sei lá, né? Isso é muito complicado pra mim, né? Vamos falar de outra coisa. Isso, primatas que me assistem, não é só desinteresse. A neurociência mostra que a curiosidade é um dos mais fortes sinais de inteligência. Pessoas com nível de inteligência mais baixo demonstram menor desejo de conhecer, entender e explorar ideias. O mais louco é que o cérebro de pessoas curiosas literalmente sente prazer ao acessar e encontrar informações novas. As áreas de recompensa se ativam, liberando dopamina, criando uma sensação boa associada ao aprendizado. Já pessoas com baixa curiosidade sentem o oposto. Informação nova é vista como um trabalho desnecessário. Isso cria um ciclo vicioso terrível. Elas aceitam sempre a primeira explicação que ouvem, por mais superficial que seja. Como você chegou nessa conclusão? Que evidências você tem? Essas perguntas simplesmente não surgem na cabeça delas. Elas evitam ativamente ideias novas e rejeitam o que não é familiar. Chegam ao ponto de defender a própria ignorância como um traço de personalidade. Eu sou assim mesmo. Eu não gosto de complicação, sabe? Essas coisas não são pra mim. O resultado é que elas ficam intelectualmente estagnadas. Passam o resto da vida repetindo os mesmos padrões, as mesmas opiniões, os mesmos erros. E num mundo que muda cada vez mais rápido, falta de curiosidade não é só uma limitação, é uma sentença de obsolescência. Enquanto o mundo evolui, quem não é curioso fica preso no mesmo lugar, assistindo a vida passar sem entender o porquê ficou para trás. 8 comportamentos e todos ensinam uma lição. Seu cérebro não é fixo. Neuroplasticidade significa que você pode se reorganizar, você pode mudar, pode criar conexões novas. E é nesse processo que a inteligência aumenta. E se você chegou até aqui e tá pensando, caraca, mas eu faço um monte dessas coisas, relaxa. Todo mundo já procrastinou, já reagiu impulsivamente, já compartilhou fake news. O objetivo aqui não é você virar um robô da racionalidade que sempre faz o que é correto. Até porque isso é impossível, né? O objetivo é perceber quando você tá errando e ter a humildade de mudar. Inteligência real não é saber tudo ou nunca cometer um errinho sequer. É estar aberto a aprender, disposto a mudar e ser capaz de se adaptar. E isso tudo é cultivável. É treino, é algo que você controla. Cada vez que você pausa, questiona, se responsabiliza, você está literalmente ficando mais inteligente. Porque no final das contas, a verdadeira inteligência não é ter todas as respostas, é ter a coragem de admitir que sempre tem algo a mais para aprender.